Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Chegou a hora da gente falar de triggers, bora lá. Então, gente, triggers ou gatilhos, tá? É um dos conteúdos mais complicadinhos aí, né, que finalizam aí a nossa parte de SQL, porque eles englobam desde a parte de Story Procedures, né, que é a programação dentro do banco de dados, com a parte de definição da nossa modelagem, ou seja, principalmente da parte de definição de restrições de integridade, e SQL embutida, né? Então tem que saber SQL, tem que saber procedures, tem que entender de modelagem de bancos de dados, tem que estar com um assunto que vai englobar bastante coisa, mas é bem interessante de trabalhar. Então aqui é o nosso roteiro para esse vídeo aí. Uma rápida introdução, os parâmetros de uma trigger, a sintaxe no Postgres, a forma do gatilho em si, a forma da função, porque cada trigger vai passar por dois creates, um create da trigger e um create de uma function atrelada a essa trigger. As variáveis disponíveis, tá, para utilização dentro do nosso algoritmo da função, e algumas questões de projeto, né, extras sobre trigger. Então, introdução. Um gatilho ou trigger é uma função que é chamada sempre que uma alteração nos dados, então gostaria de enfatizar que é uma alteração nos dados do banco de dados é realizada. Tá? Por mais que tenha ficado meio redundante, alteração nos dados do banco de dados. Se eu coloco alteração no banco de dados, pode alguém achar que é um alter table, ou seja, uma alteração na estrutura e não nos dados do banco de dados. Então, é uma alteração nos dados e não na estrutura. Que tipo de alteração que eu faço, tipo de comando que gera alteração nos dados? É os nossos caras lá do pacote DML, né? Que é o Insert, Delete, Update. Tem mais um cara aqui que poderia, tá? Que vocês podem ver na sintaxe na internet, etc., que é o truncate. Tá? O que o truncate é? Ele é como se fosse um delete de todas as linhas, ou seja, um delete sem where. Então, quando eu dou um truncate numa tabela, eu estou apagando os dados da tabela. Tá? A gente não trabalha muito com esse comando, porque eu prefiro mais utilizar o delete, mas é possível utilizar esse cara aí. Tá? Então, essa função pode ser chamada antes ou depois, então aqui já é uma característica, ó, pode ser antes ou pode ser depois, desse evento, né? Qual o evento? O insert delete update que disparou o gatilho, que chamou o gatilho. Então, é uma função que vai executar sempre que um insert e um delete ocorrem, mas quando? Antes ou depois desse insert e delete. Uma mesma função pode estar vinculada a mais de um gatilho, então eu vou definir a função e eu posso atrelar três gatilhos a ela, assim como uma mesma tabela pode ter mais de um gatilho, né? Os gatilhos vão ficar dentro da tabela, monitorando inserts, deletes, updates que aconteçam, mas eu posso ter mais de um gatilho, né? Ou um insert chamar dois gatilhos, daqui a pouco um delete chamar um gatilho, um update cinco gatilhos, assim por diante. Esse gatilho pode fazer um processamento para cada linha afetada, tá? Então aqui é o nível de execução para cada linha afetada no comando, ou um processamento para a instrução de um modo geral. Então tem um nível de execução, que é por instrução ou por linha afetada. Quando eu faço um delete, qualquer um deles, né, insert, delete, update, eu posso inserir 5 linhas, eu posso deletar 5 linhas, atualizar 5 linhas, e aí eu vou executar essa função, né, que está atrelada a trigger. Vou disparar um evento para cada linha das 5 que eu alterei, ou eu vou disparar uma vez para execução da alteração em si, do update em si. Tá? Então tem essas duas opções. Com isso, né, gente, para a gente conseguir sintetizar algumas coisas que eu já falei ali, eu preciso definir algumas características da trigger, que vão estar lá na sintaxe da criação de uma trigger, que é qual é o comando que chama essa função, né? Se é um insert, se é um delete, se é um update, se é mais de um, tá? Então eu posso ter lá, disparar a trigger com insert or delete, por exemplo. Então aqui eu estou disparando quando deleta ou insere, mas não estou disparando quando faz o update. Se eu quiser que dispare com os três, daí eu posso colocar insert, or delete, or update. Tá? Onde o comando é executado, então qual é a tabela, né? Qual é o nome da tabela. Quando a função é executada, se é antes da ação, tá? Se é um
before, ou se é um depois da ação, se é um after. Não é aquela baladinha, tá, gente? Depois da baladinha. O after aqui é depois da ação no banco de dados. Cuidem aí. Então, quantas vezes a função é executada? Se é uma vez por comando executado, tá? Então, esse aqui seria o for each statement. Então, por comando executado, ou para cada linha afetada pelo comando. Nesse caso, que seria um for each row, ou para cada linha. Tá aqui a sintaxe então da criação da trigger, create trigger. Tem que dar um nome, né? Como tudo que a gente cria no banco de dados. Dizer, né? Aí começam as minhas escolhas. Dizer se ela é after ou before. Dizer, né? Pelo menos um comando tem que ser. Ela tem que ter um gatilho, um evento de gatilho, insert, delete ou update. Se eu quiser mais de um, então é opcional eu colocar aqui o OR. Né? Então posso colocar um OR ou não, aí depende se eu quero vincular isso a mais de uma operação. On, certo? Então especificando aqui qual é a tabela. On, tabela, aqui é o nome da tabela. For each, e aí pode ser um row ou statement, que nem eu mostrei antes. Então, se eu quero que execute por linha alterada ou por comando executado, eu vou executar o procedure nome da função. Então, a gente vai fazer um create function, né? Antes disso, né, em um outro momento, tem que ter sido feito lá um create function, que nem a gente viu antes, né? Uma função que vai ter uma outra característica especial, por isso que eu estou chamando de uma função especial, tá? Mas que na prática é uma função assim como a gente tinha criado antes as nossas stored procedures, né? E aí quando eu for criar a trigger, né? Já tem que ter essa função criada e aqui eu especifico o nome da minha função, né? Quando eu crio a trigger, eu especifico o nome da função. Para que eu possa apagar um trigger, né? Se eu quiser apagar um trigger, eu posso usar o drop trigger, o nome da trigger, on table, e aí dizer qual é o nome da tabela, beleza? Então, tem um dropzinho, né? Sempre que tem um crente, tem um dropzinho. Modemento, né? Modemento ficou uma palavra boa aqui, né? Mas eu acho que você consegue entender que isso aqui é momento. Não sei o que esse D está fazendo aqui no meio, mas enfim. Momento do disparo da trigger. A execução pode ser before ou pode ser after. Tá? Então faz algo antes da alteração na base de dados ter sido realizada, e aí com isso eu consigo, por exemplo, criar uma restrição de integridade, que talvez seja a maior utilização das triggers. Né? Por quê? Porque daí eu faço um teste. Ó. Antes de efetivar a minha alteração no banco, eu faço um teste para saber se aquilo cumpre o que eu estou esperando, e aí se sim, beleza, efetiva, se não, eu posso disparar um erro. A execução after, bom, aí já está tudo feito, né? É mais para, por exemplo, eu quero fazer um log, então daqui a pouco, às vezes bem que eu posso usar o before também para log, mas é para disparar uma ação que não vá controlar se a transação lá vai ser confirmada, vai ser realizada ou não. Esse trigger não vai controlar isso, ele vai fazer uma outra ação simplesmente. Tá? Depois eu vou a gente pode trabalhar com um exemplo, enfim, mas, sei lá, vamos dizer que um insert numa tabela devesse significar um insert numa outra tabela, ou um update numa outra tabela. Né? Eu faço essa transação depois que a primeira for confirmada. Então, a primeira foi confirmada, deu tudo certo na primeira, bom, então vou disparar a segunda. Tá? A amplitude do gatilho. Tá? Então, é for each row ou for each statement. Né? Também já falamos sobre ele. Executa uma função for each row, uma execução para cada linha afetada. Então, um update tem as 5 linhas. Né? Alterou 5 linhas, eu executo para cada uma delas, ou seja, 5 vezes a função. O for each statement, executo apenas uma vez a função, mesmo que o comando tenha afetado várias linhas. Então, eu fiz um update que alterou 1000 linhas, eu vou executar só uma vez a função. Forma da função. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho dessa função aí que eu vou criar antes de criar a trigger. A função recebe os dados gerados pela trigger através de variáveis disponíveis. Tá? Então, vai ter um conjunto de variáveis disponíveis, que eu não vou precisar declarar elas.
Por quê? Porque a trigger vai enviar essa estrutura de dados aí com essas funções para ela. Porém, na prática, né, na sintaxe, essa função não vai receber nada. O que eu estou querendo dizer com não receber nada? Né? Ela não recebe parâmetros. Ou seja, eu vou fazer lá um create function. Vou dar um nome aqui, sei lá, func, e vou colocar um abre e fecha. Então essa parte aqui vai estar vazia, ó. Aqui é sem parâmetros, certo? Outra coisa bem importante é que depois, né, toda função, né, ela retorna algo, então eu dou um returns. Faltou aqui, deixa eu escrever aqui embaixo. Então eu dou um returns. E esse returns aqui vai ter uma sintaxe especial. Deixa eu apagar aqui, agora sim bonitinho. Esse returns vai ter uma sintaxe especial porque eu não posso retornar um inteiro, um varchar, eu tenho que retornar sempre uma trigger. Então, como por isso que eu disse que é uma função especial, tá? Então, essa função ela vai estar atrelada a trigger, ela não vai ter sido executada em outro contexto, certo? Ela está atrelada a triggers, ela pode estar atrelada a mais de uma trigger, mas ela está atrelada a triggers por causa que ela retorna trigger, tá? Até eu botei um S, ele não tem aquele S, é return trigger. É o returns trigger. Bom, e como é que eu faço o retorno da função no corpo? Então, eu vou ter lá o meu begin, né? Meu bloco begin end, e em algum lugar lá, se ela retorna se ela retornasse um int, por exemplo, eu colocaria lá return, sei lá, por exemplo, 5. Como ela retorna uma trigger, que tipo de retorno é esperado, né? Em algum momento eu tenho que retornar alguma coisa, né? Eu tenho que retornar alguma coisa aqui. O que que essa alguma coisa é? Ela pode ser null, tá? Ou pode ser essa outra opção aqui, que é new ou old. Tá? New ou old são duas variáveis especiais que são criadas dentro do banco de dados. Mas esse new e old aqui, eles servem para quando? Para quando eu tenho um cara que for for each whole e, junto com isso, um cara que for before, tá, gente? Por quê? Porque essas variáveis só existem nesse contexto. Num contexto de for each whole e de before. Tá? Porque elas representam as linhas que vão ser alteradas antes e depois da alteração, né? Antes e depois de um update, ou antes e depois de um insert, ou antes e depois de um delete, tá? Como elas representam as linhas, não faz sentido elas existirem for each statement. For each statement, essas variáveis são nulas, elas não têm valor. E por que que elas também só fazem sentido no before? Porque elas servem, quando eu retorno elas, o new e o old, elas servem para efetivar a transação. Tá? Então, ó, a alteração do comando que disparou são executadas. Então, eu termino de executar e efetivar a transação, né, como se estivesse dando um commit lá daquele insert que eu fiz. Tá? Desde que eu retorne new ou old. Quando é que eu retorno new? Quando o comando que disparou é um insert ou update, tá? Porque daí existe uma nova linha, né? Seja a linha que eu estou inserindo ou a linha que eu estou alterando, existem novos valores para aquela linha. E old para um delete. Por quê? Porque delete ele não tem o valor new, ele tem o valor antes, depois de deletar não existe mais a linha, né? Mas antes de deletar existe, então para o delete o new é null, para o insert o new, o old é null, para o update tem as duas, depois a gente vai falar sobre isso. E quando eu retornar null, o que ele faz? Ele não efetiva, então não são executadas as alterações naquela linha. Claro, a não ser que eu esteja fazendo um after. Quando eu faço um after, já executou antes. Então não adianta nada dizer, ah, agora não executa, já foi executado. Tá? E o null ele é utilizado então quase sempre quando eu tenho um for each statement ou quando eu tenho aqui um after. Então nessas duas opções, se ele for after com for each whole ou se ele for for each statement sendo before ou after, eu vou ter esse return null aí normalmente.
Só que a maior parte dos casos eu tenho um for each row com before, né? Então, por isso que muitas vezes eu preciso ter esse retorno null ou old. Então, essas variáveis new e old aí, gente. Tá aqui, são as duas principais variáveis que a gente consegue utilizar nessa função. E aí percebam que aqui, ó, o insert ela é setada, seta o new, né? Então o new é setado no insert e no update, ou seja, existe uma nova linha para esses dois comandos, mas no delete não existe uma nova linha. Então esse new aí que representa a nova linha após a operação não vai existir no delete. Já a linha antiga, que é representada pela variável old, ela existe no comando delete, né? A linha antiga antes da alteração, e existe no update, mas não existe, né? Vai estar nulo, então esse xzinho representa nulo, tanto no insert quanto no delete. Por que esse new e old são registros, né? Então, tipo record, com os dados de uma linha, tá? De uma linha da tabela, no caso do new, após a mudança que vai ser executada por um insert delete ou update, só claro, no delete o new não vai existir, porque a mudança simplesmente apaga a linha, e o old é antes da mudança, então ele também vai existir nesse contexto de um update ou delete e não vai existir no contexto de insert. Quando o trigger for do tipo after ou for each statement, new e old são nulos. Tá? Então, quando a trigger ela não é before com each row, daí essas variáveis não são setadas, tá? Só para que a gente tenha isso em mente. Então, um exemplo aqui, ó, sequência de comandos, né, na tabela pessoa. Então, tem uma tabela pessoa lá com ID e nome, certo? E aí eu vou fazer um insert, vou fazer depois um update daquela linha que eu inseri, e depois um delete da linha que eu inseri e depois alterei. Quando eu faço insert into pessoa com os valores 5 e Juca, se eu estiver rodando um trigger aqui, né, que seja before e for each row, ele vai ter a variável new setada com o valor 5, vai ser um registro, né, que tem dois campos, o campo ID e o campo nome, e o campo ID com valor 5, então new.id tem 5, e o valor new.nome vai ter Juca. Já a variável old aqui ela vai ter nulo, ela não existe antes do insert, certo? Depois eu faço um update, set nome Juquinha, então estou alterando o nome de Juca para Juquinha, o id igual a 5, tá? Então, o que representa o meu registro, a minha linha antes, né? O old é o 5 e o Juca que estava lá. Aí após o update, né? No new, é o 5 e agora com o nome Juquinha. Então, new.nome aqui é Juquinha e aqui é Juca. Então, new.nome e old.nome. O comando delete from pessoa, o era id igual a 5, ele não vai ter um new, né, porque não vai criar nenhuma linha esse comando, mas ele não vai ter nenhuma nova linha, né, mas ele tem uma linha antes do comando, que vai ser afetada, né, que é a linha 5 e Juquinha. Então esses comandos eles sempre me falam a respeito do registro que está sendo alterado por aquele comando, por aquele evento no banco de dados. Eventualmente eu posso ter dois registros, no caso do update, que é o registro antes e depois. No insert só tem o registro depois, e no delete só tem o registro antes. Outras variáveis, tá? Que eu tenho disponíveis aí para a gente poder utilizar. Tem o tgname, esse tg sempre é de trigger, né? Então esse tg aqui representa trigger. Tem o tgwhen, tem o tglevel, tem o tgop, de operação, né, que está sendo executado. tgname é o nome da trigger, tá? Então o nome da trigger. O tgwhen é quando, se é before ou after. Então, todas essas variáveis contêm texto, né? Texto com o nome da trigger, texto com before ou after, texto dizendo o nível de execução, se é de row ou statement, texto dizendo se ele é um insert, se ele é um delete, se ele é um update, que é qual instrução, qual operação, qual evento disparou o trigger, o gatilho. Outras questões de projeto, gente, para a gente finalizar aqui. Talvez vocês não tenham percebido, né? Mas eu posso ter triggers alinhados. O que é uma trigger alinhada? É quando uma função, a função lá definida pela trigger, né? Ela gera outra ação no BD que, por sua vez, pode disparar uma nova trigger. Então, a função ela é uma store procedure que pode ter SQL embutida, pode ter insert, delete, update.
e esse insert delete update vai ser uma ação que pode ter atrelado a ele uma trigger. Então, isso é uma trigger alinhada, é quando uma trigger né, é atrelada, mais uma trigger é atrelada ao mesmo evento. Então, um evento dispara uma trigger, que por sua vez dispara outro evento, que dispara uma segunda trigger. Ao mesmo tempo, eu posso ter duas triggers atreladas ao mesmo evento. Né? Então, o insert pode disparar duas triggers no meu banco de dados. Aí eu posso pensar em que ordem eu vou executar essas triggers, enfim, tem umas questões aí que a gente pode se debruçar e analisar. Tem a ideia também de triggers recursivas. Tá? O que são triggers recursivas? É quando dentro desse esquema de trigger alinhada, daqui a pouco essa ação aqui que eu estou fazendo no banco de dados é uma ação, a mesma ação que gerou a trigger. Então a trigger faz, por exemplo, é um insert na tabela X. Daí dentro dessa trigger eu faço um insert na tabela X que vai disparar de novo essa trigger e assim sucessivamente. Claro que eu tenho que ter uma ideia de em algum momento não fazer esse insert, ou seja, não disparar essa trigger. Mas eu posso ter triggers recursivas, que é quando uma trigger executa uma operação que a dispara novamente. Outra coisa interessante aqui é que eu tenho a ideia de habilitar ou desabilitar triggers usando um alter table. Então, pelo comando alter table, dizendo qual é o nome da tabela que eu quero alterar, eu posso passar que eu quero desabilitar ou habilitar uma trigger e eu tenho que dizer qual é o nome da trigger. Tá? Então, eventualmente não preciso apagar a trigger, não preciso dar um drop nela. Daqui a pouco eu só vou lá e dou um disable na trigger e ela não está executando. Então eu posso, sei lá, tem uma trigger lá que fica fazendo log, né, de quem é que está salvando em uma outra tabela lá, cada insert delete update que é feito numa tabela alvo. E aí eu quero parar de logar, eu vou lá e desabilito. Eu quero voltar a logar, vou lá e habilito de novo. Tá? Para a gente finalizar aqui então, que a gente foi muito teórico, né? A gente acabou não vendo muito código. Um exemplo de uma trigger. Essa trigger ela faz ela faz a mesma coisa que um check faria. Tá? Ela faz um controle de restrição de integridade dentro de uma tabela, verificando se o salário é menor ou igual a zero. Tá? A gente já fez isso por check, né? Testando essa condição aqui, né? De se o salário é menor ou igual a zero. Só que a gente está fazendo agora via trigger. Então, com trigger, óbvio que, né, que para fazer isso seria muito melhor fazer com check, porque eu faço em uma linha dentro do create table ou com alter table, mas aqui é para mostrar a ideia da sintaxe. Então a ideia era fazer uma trigger muito pequena, né, com uma função bem pequena, para que vocês pudessem ver a sintaxe e aí com isso vocês podem pensar além, né? Então aqui como é que eu faço? Eu tenho que criar uma função. O que é importante? Ela retornar returns trigger, tá? E aí eu preciso saber esse nome da função que eu vou usar depois. Quando é que eu vou usar aqui? Ó? Quando eu digo que eu quero executar o procedure, né, de nome e tal. Como ela é uma função que retorna trigger, que está atrelada a trigger, eu posso usar a variável new. Tá? Então ela tem isso atrelado a ela, tem todas as outras variáveis que a gente viu, né? TG, aquelas TG name, TGOP, estão atreladas aqui também. Então eu posso verificar aqui, ó, if new.salário for menor ou igual a zero, then, daí eu estou dando um raise exception aqui, ó. O que o raise exception faz? Ele para a execução e dá um erro, e essa aqui é a mensagem do erro. Aí ele vai dizer lá que o erro é salário negativo, tá? Then range if. Então, se por acaso ele não entrou dentro desse if, o que eu preciso fazer? Eu preciso efetivar a transação, porque eventualmente o salário é maior que zero, então tá tudo ok, né? O salário maior que zero ele deixa passar. Para ele deixar passar e efetivar a transação, eu preciso dar um return new, tá? Depois eu preciso criar trigger efetivamente. Percebam que uma coisa é atrelada à outra. Então, tipo, o fato de eu estar usando o new aqui já me diz que esse cara aqui é um for each row e ele é um before, certo? Então, eu tenho que fazer o projeto de um junto com o outro. Aí, claro, vocês vão ver a ordem com que ele escrever, mas na hora de executar eu tenho que primeiro executar, a ordem de execução é primeiro a função e depois a trigger. Tá? Então, a criação da trigger, create trigger, dou um nome para trigger, para depois eu poder habilitar, desabilitar, ou dar um drop, né? Digo quando, before insert. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer. Esse cara só está testando insert, mas ele poderia. Daqui a pouco seria interessante. Percebo que dessa maneira eu não consigo inserir nenhum salário negativo, mas eu posso fazer um update e o salário fica negativo. Então, eventualmente, seria legal eu botar aqui, ó, um OR update.
tá? Claro, não quis deixar a construção maior, né? Mas só para mostrar para vocês que poderia construir dessa maneira também. Ou um funcionário, né? Então na tabela funcionário, vamos dizer que existe essa tabela funcionário que tem o campo salário. For each role, execute procedure, né? Então executar o procedimento ou a função trigger func. Então aqui eu boto o nome da minha função. Aqui eu estou passando com aspas duplas só para vocês verem que não tem problema nenhum, tá? E é isso, daí ele cria a trigger e cria a função, e a trigger é atrelada a uma função. Certo, galera? Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Próximo vídeo a gente vai ver exemplos práticos, né? Vamos sair um pouco dessa teoria, exemplos práticos lá no PGAdmin. Até mais!